Olá, senhores, tudo bem? Agora sim, acredito que estamos de volta, dia 21 de dezembro de 2015, 18 horas, para um bate-papo de fechamento. Nós estamos aqui, então, primeiramente verificando como encontra-se o áudio e o vídeo. Se tudo estiver bem, a gente pode, então, dar prosseguimento às nossas conversas. Como é que está o áudio, como é que está o vídeo aí, pessoal? Áudio e vídeo, como é que estão? Já temos o retorno de que o áudio e o vídeo estão bons. Muito bem. Então, dito isso e visto isso, né, vamos imediatamente já olhar aqui como encontra-se. Tá teu microfone errado. Muito bem. Verificamos então como é que encontra-se o mercado no momento atual. Temos o Ibovespa fechando no preço mais baixo do ano inteiro hoje. Então, hoje é a mínima mais baixa de todo o ano de 2015. O que é algo realmente bastante sintomático, especialmente num mês que usualmente é um mês de alta, como o mês de dezembro, especialmente naquilo que é considerado o rally de alta de pré-natal, que não aconteceu. Tá? Então, realmente temos um mês bastante atípico em relação ao que ocorre de uma forma geral, né, nos meses de novembro e dezembro. Hoje a gente teve uma pressão de venda muito potente, e essa, na verdade, a gente iniciou até o dia com uma certa movimentação de alta, mas logo em seguida nós viramos para uma baixa, tá? E realmente o discurso que o nosso novo ministro da Fazenda fez, Nelson Barbosa, teve, não foi um discurso muito feliz do ponto de vista de que os investidores não gostaram muito do que foi dito. Tá? Isso automaticamente empurrou o mercado para baixo o resto do dia inteiro e nós conseguimos realmente fechar abaixo dos 44 mil pontos. Tá? Hoje, teoricamente, seria uma data de inflexão no mercado, dentro do critério de simetria no tempo. Tá? Então, dentro dos critérios de simetria no tempo, nós estaríamos em cima de uma data de inflexão de mercado. Mas, novamente falando, com esse discurso do Barbosa, mais a questão de que nós tivemos realmente um cenário macroeconômico se deteriorando, o impeachment ficando um pouco mais longe, o relatório Focus que não foi dos melhores, ou seja, nenhuma das coisas realmente favoreceu o mercado, apesar de lá fora nós ainda termos um viés mais altista. Nós não conseguimos ter uma pressão compradora aqui e o dólar pressionou para cima de maneira importante ao longo do dia inteiro. Tá? Então, o cenário do dia foi um cenário bearish, baixista, tá? Um cenário de perda de suporte, com aceleração do movimento de queda, inclusive. Né? Após um Dunningham de baixa que foi visto na sexta-feira, nós não conseguimos, o nosso suporte não foi forte o suficiente para parar o movimento. Média móvel de 20 inclinada para baixo, topos e fundos descendentes, tudo isso realmente sinalizando continuação do movimento baixista para o Ibovespa. Tá? A não ser que o suporte no tempo, que é hoje, consiga segurar os preços. Tá? Coisa que eu acho particularmente pouco provável pelo que está se desenhando. Tá? Então a gente tem realmente uma movimentação de força vendedora importante, tá, ao longo do dia inteiro, com o fechamento perto da mínima do dia. Algumas pessoas comentam a possibilidade de uma cunha descendente, patati patatá. Pessoal, não tem cunha nenhuma, tá?
Eu não vejo cunha nenhuma aqui. O que eu vejo, se eu fosse ver algum padrão aqui, eu veria um diamante rompido para baixo. Tá? Um padrão de diamante rompido para baixo, que seria isso daqui. Tá? E infelizmente, com esse rompimento, então, rompemos o diamante, fizemos pullback, agora estamos acelerando. Ele vai funcionar com mastro e bandeira e infelizmente, nós estaríamos indo dobrar o canal para baixo, o que levaria o Ibov para, se nós fôssemos ser bem criteriosos, para os 31.700 pontos. É lamentável de se ver isso, mas teoricamente, se nós não conseguirmos reverter isso ainda essa semana, esse seria o movimento mais esperado do ponto de vista puramente técnico. Tá? Então, realmente, o cenário não ficou nem um pouquinho confortável para aqueles que estão comprados e, automaticamente, o teste agora, próximo suporte, óbvio, em 40 mil pontos, depois o próximo lá em 31.700 pontos, como já comentado. Tá? Muito bem, então realmente está feia a situação, nem um pouquinho interessante, tá? Do ponto de vista de fundos, se nós não repicarmos amanhã e conseguirmos fechar acima de 44 mil pontos, isso vai estar configurando realmente a perda do suporte, automaticamente nos empurrando para baixo com relativa importância. Quando a gente olha o dólar, a gente vê o dólar futuro, por sua vez, em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, sem grandes resistências à frente. Nós vamos ter uma pequena resistência aqui concentrada em 4,051. Depois disso, a próxima resistência somente em 4,277, que seria a resistência principal do mercado a ser esperada para os próximos dias. Tá? Muito bem. Dito isso, especificamente falando, então, as posições agora de dólar, obviamente, não dá para comprar agora, eu tenho que esperar um próximo recuo. Tá? E automaticamente, no próximo recuo, estar pensando em tomar posições dentro do dólar futuro. Tá? Assim que se aproximar um pouquinho da média móvel de 20, vai ser meu ponto ideal de entrada para o dólar novamente. Tá? No momento atual, tenho que esperar próximos recuos para tomar posições. Certo? Muito bem. Dito isso, então, visto o dólar, vamos olhar o BGFUT. O boi gordo, por sua vez, conseguiu formar um fundo duplo e aparentemente agora vai buscar a região de R$ 148 como resistência. Vamos ter uma resistência intermediária em 147,63, tá? Mas efetivamente falando, realmente o boi estabelece um viés altista para os próximos dias, tá? O que dá realmente uma movimentação mais favorável para a compra do que para a venda, ok? Muito bem. Ele vinha numa tendência de baixa, fez três fundos do mesmo nível, parou a queda, reverteu e aparentemente está agora indo buscar o topo anterior lá em 148,49. Isso pode ser visto no BGF16 também acontecendo uma reversão de tendência para uma eventual tendência de alta. Muito bem. CCMFUT, o milho, por sua vez, vem dentro de uma tendência de alta, não conseguiu romper o topo anterior, fraquejou, fez um recuo, aparentemente talvez seja um topo duplo, tá? O volume vem caindo nos últimos dias, tá? Isso é ruim. CCMF16, por sua vez, então, deu uma fraquejada, aparentemente vai recuar um pouco até, no mínimo, o fundo prévio, que encontra-se em 36,44. Se o milho conseguir romper a máxima do dia de hoje, amanhã, nós teremos uma reeleição frustrada, o que automaticamente nos colocaria com mais compradores dentro do milho. Ok? Visto, então, dólar, visto índice futuro, visto milho, vamos olhar a Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce, que havia, na semana passada, montado um ponto contínuo de venda, perdeu a mínima, acionou a venda na perda de 10,21, o stop da posição estava acima de 10,79, esse stop quase foi acionado, não foi acionado, e automaticamente nos empurra agora de novo para o suporte 9,08. Tá? Isto, por sua vez, então, é o alvo atual deste movimento, R$ 9,08, o fundo prévio, para eventualmente, talvez, se tudo for extremamente bom, formar algum tipo de fundo duplo, alguma coisa nesse sentido. Tá? Não é o que eu acho que vai acontecer, eu acho que ela vai acabar perdendo os R$ 9,00, mas de qualquer maneira não importa o que eu acho, o que importa é que o gráfico está fazendo. O que o gráfico está fazendo é tendência de baixa, topos e fundos de ascendência no gráfico diário, no gráfico semanal,
o que automaticamente implica em continuação do movimento de queda para a Vale do Rio Doce, certo? Nós não temos nenhuma posição em aberto no método Leandro, também não temos nenhuma posição em aberto no método Stormer e FR2, então estamos livres de posições no momento. Estamos vendo a Petrobras também numa tendência de baixa, topos e fundos em queda, indo testar o fundo em 6,42. Não tenho muita confiança de que o fundo de 6,42 vá segurar os preços da Petrobras. Tá? Também outro ativo que aparentemente iria recuar mais forte. Tá? Talvez com algum repique aqui, mas realmente não há nenhum sinal de modificação da tendência de baixa da Petro no gráfico diário também. Tá? Então, vista Vale do Rio Doce e vista Petrobras, nós temos uma pergunta aqui entrando da participante Maísa. Por fundamentos, qual a melhor opção? Gol 4 ou Usiminas 5? Obrigado. Particularmente falando, eu observo sempre o seguinte conceito para empresas de aviação, Maísa. Dentro da forma como eu vejo, só existem dois tipos de empresas de aviação. Aquelas que já quebraram e aquelas que vão quebrar. Tá? As empresas de aviação, inexoravelmente, em determinado momento, acabam indo à falência. A gente viu isso com a American Airlines, com a Pan Am, a gente viu isso com a Varig, com a VASP, com a Transbrasil, com a Cruzeiro. A Air France só não quebra porque tem subsídio, a Air Italia só não quebra porque tem subsídio, a Emirates só não quebra porque tem subsídios. Então, assim, as empresas do setor aéreo, elas têm um custo operacional que é em cima do petróleo. E como o petróleo tem uma longa... Claro que nos últimos meses até tem sido bom para elas. Por quê? Porque o petróleo recuou fortemente. Mas, de uma maneira geral, o petróleo tem uma tendência de alta para um prazo mais longo e isso impacta diretamente nos custos da empresa. Então, particularmente falando, eu não observo, eu não entendo investimentos de longo prazo em empresas aéreas, basicamente, como sendo algo interessante. Já os Usiminas, por sua vez, se nós formos olhar os critérios de fundamentos, a Usiminas, por sua vez, não obedece aos fundamentos mínimos apresentados no treinamento profissionais liberais. Tá? Se a gente colocar aqui, a gente pode ver que ela tem um PL negativo. Empresas com PL negativo são empresas que não deram lucro líquido positivo. Ela tem um ROI negativo, ou seja, a rentabilidade do seu patrimônio dela é negativa, tá? Ou seja, ela não consegue dar lucro, não deu lucro nos últimos resultados. Tá? E, portanto, do ponto de vista de fundamentos, essas duas empresas, a Gol e a Usiminas, são absolutamente... Olha as margens da Usiminas caindo, olha o EBITDA dela desabando, o resultado financeiro desabando, o lucro líquido dela inexistente. Não tenho por que pensar em qualquer tipo dessas duas empresas no ponto de vista de fundamentos, tá? Dentro dos métodos Stormer. Ok? Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui em outros ativos. Ativos que estejam importantes e estejam bem tecnicamente falando. A gente pode ver Klabin. Klabin perde uma longa linha de tendência de alta. Perdeu a linha de tendência de alta. Fez um candle de reversão hoje. É possível que forme algum tipo de repique até perto da média móvel 23,50, 23,55. Mas efetivamente falando, o papel não está num bom ponto técnico. Tá? Qualquer repique vai ser utilizado para realmente fechamento de posições e não está num ponto de tendência de alta mais. Encontra-se agora dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário. A Bev, depois de romper o que seria um diamante para baixo, fez um pullback, voltou a recuar e opera agora dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário também, topos e fundos descendentes, tá? Aparentemente vai testar 16,83 como novo suporte. Então a BEV também não está lá muito legal. EQTL3, por sua vez, papel que está formando aparentemente um fundo aqui na região de R$ 34,10, resistências em 37,65. Tá? Talvez seja um duplo fundo, mas também não está um gráfico muito bonito. SUSB 5 é um dos papéis mais fortes do mercado no momento. Aparentemente vai testar o topo lá em R$ 19,10. Tá? Mas efetivamente falando também, nada que pudesse nos permitir ficar realmente muito empolgados com essa posição no momento. BRFS 3, depois daquela longa queda que produziu, aparentemente consolidando um suporte,
consolidando uma pequena tendênciazinha de alta, são topos e fundos ascendentes dentro desse canalzinho de alta aí, mas também nada que seja muito, que empolgante, que maravilhoso. CETIP também fez um retângulo em topo agora, opera com resistências na região de 39,32, suporte 36,31, tá? Então trabalhando dentro desse canal, tá? Nada muito chamativo, formou um martelo em cima da zona de suporte, então alguns traders que operam retângulos pensariam em tomar uma posição aqui, mas eu considero aqui o alvo muito curto, então esse retângulo tem menos de 10% de amplitude, fica difícil operar um retângulo tão estreito, tecnicamente falando. Parceiro de Trigger pergunta sobre metal leve e parceiro de Júlio CS. Boa tarde, Gustavo. Poderia comentar leve 3 após um aumento do topo histórico? Estaria fazendo um pullback? Leve 3 é um papel que tem realmente uma tendência de alta de longo prazo. A gente pode observar essa tendência. É um dos poucos papéis que segue numa forte tendência de alta. E recentemente rompeu um topo histórico, que era esse topo que vocês estão vendo aqui. Tá? Que era uma consolidação lateral de muitos e muitos anos. Né? Eu diria que o movimento ainda está acontecendo, não terminou o pullback, ainda teria que recuar um pouco mais, até perto de 24,15, 24,26, onde ali então poderíamos estar tomando algum tipo de posição. Tá? No momento atual, alguns traders poderiam pensar até mesmo em considerar novas posições na ruptura de R$ 26,05, seria uma possível operação na leve 3. Tá? Um dos poucos papéis que eventualmente pode haver uma polarização de compra nos próximos dias. Parceiro Ricardo, poderia comentar Itaúsa para profissionais liberais? Fiz uma posição em julho, com FE 14 em 30, mas não estou gostando do movimento do papel. Mesma posição que eu também fiz, e também não estou gostando da movimentação do papel. Tá? O papel realmente não poderia ter perdido, não poderia ter fechado perdendo essa linha de tendência de alta como fechou. Tá? O papel realmente deu uma fraquejada importante, aliás, todo o mercado fraquejou hoje, perdendo a mínima, inclusive, do ano. Perdendo a mínima não, mas fechando próximo da mínima, fechamento mais baixo do ano. Essa movimentação aí não é agradável, eu gostaria realmente que o papel conseguisse reverter. Tá? Se efetivamente perder a zona de R$ 7,00, eu estaria pensando talvez em botar um stop na posição, mas a gente sabe que o stop original tem que continuar abaixo de R$ 6,68, que é o stop original do FR 14 para profissionais liberais. Estopar antes disso seria um tanto quanto precipitado, e automaticamente nos tiraria do modelo preconizado. Tá? Então, não estou gostando do movimento, já era para ter evoluído mais, especialmente depois desse candle forte aqui, eu pensei que o papel ia realmente conseguir buscar aqui a região dos 9,65 dentro do modelo, não conseguiu, bateu na média, sentiu pressão de venda, recuou, e agora ficou consolidado aqui no meio dessa situação e agora se definiu para baixo. Paciência, manejo de risco serve para isso mesmo. Se bater em 6,68, stop acionado na Itaúsa, se bater lá. Ok? Muito bem. Vamos olhar aqui outros ativos que possam estar chamando a atenção. No dia de hoje, nós tivemos alguns papéis com forte movimentação de alta, a própria Usiminas, talvez por isso que tenha chamado a atenção da Maísa. O papel vem numa longa tendência de baixa, vem muito afastado da média móvel de 20, isso chama a atenção realmente, mas é um papel que está cotado em centavos, com péssimos fundamentos e, portanto, não é trade seguro aqui dentro da que a gente está observando. Tá? A gente tem o ouro, deixa eu colocar aqui o ouro, trabalhando numa forte tendência de alta no gráfico semanal e no gráfico diário. Tá? Então, o ouro disparando hoje, fazendo uma movimentação muito importante. Tá? OZ1D. Também tivemos como alta mais importante hoje a CROT 3. CROT 3, que é aquele papel que nós tínhamos comentado que poderia estar iniciando uma onda 5 de prazo mais longo, com um alvo bem amplo. Tá? Havia feito um candle feio na sexta-feira, hoje consegue reverter esse candle, mas não deixa um sinal muito claro assim, de que vai tomar alguma posição mais violenta para os próximos dias. E a Sabesp. A Sabesp também fez uma movimentação de alta mais importante,
Estava próximo de uma zona de suporte dos candles comprados, mas efetivamente falando, nada muito importante a ser feito dentro da Sabesp. Pergunta do Rômulo, boa tarde, Storm, poderia comentar o BS3 pelo método FR2? Sem dúvida. BBS3 não é um papel que faça parte da lista de ativos operáveis pelo FR2 dentro do modelo. Tá? Eu vou explicar por quê, basicamente. Tá? Quando a gente vai observar quais são os papéis que efetivamente conseguem bons resultados em determinados modelos, a gente tem que fazer testes em cima deles. Eu só acredito em números. Tá? Não acredito em olhar um modelo. Então, quando a gente coloca aqui o modelo do FR2, clássico, com o stop, ou seja, nós estamos operando aqui com as seguintes regras. Nós vamos comprar na abertura do candle seguinte que o FR2 for para baixo de 30, com um stop loss de 5% e vão vender a máxima dos últimos 2 dias. Tá? Isso é o FR2 clássico. Se nós fizermos isso para Banco do Brasil nos últimos 6 anos, nós vamos ter um resultado ruim. Nós perdemos R$9.000 em cima de R$15.000. Nós tivemos 62% de acerto nos nossos trades, mas o resultado foi negativo. O que significa que, apesar de nós acertarmos a maior quantidade dos trades, quando a gente acertava, a gente não ganhava o suficiente para compensar as vezes em que a gente era estopado. O que traduz que, efetivamente falando, o Banco do Brasil não é um papel que possa ser operado pelo modelo do FR2. Aqui no último ano, novamente 65% de acerto, foram 20 trades, acertamos 13, mas erramos 7. Se a gente tira o critério do stop loss, se a gente passa a trabalhar somente com a venda no fechamento da máxima dos 2 últimos candles, veja que o cenário muda, mas não muda o suficiente. A gente passa a ter um maior nível de acerto, fizemos somente 9 trades, foram 69% de acerto, mas ainda assim não houve um resultado que pudesse ser entusiasmante ou que pudesse nos permitir operar este ativo por este modelo e, portanto, Banco do Brasil não é um ativo que utilize o sistema do FR2. Ok? Bom, pessoal, em termos de ativos, não teve mais nenhum papel muito importante que tenha me chamado a atenção. Tá? Particularmente falando, a gente vê os fundos imobiliários com algum tipo de recuperação depois daquela forte queda que aconteceu na semana passada. A gente vê CEMIG em tendência de baixa. A gente vê a Evan tendência de congestão. A gente vê a BEV dentro dessa tendência de baixa. A gente vê a CETIP numa tendência de lateral em cima da zona de suporte do gráfico diário. A gente vê a Embraer agora numa tendência de baixa, virando a média móvel de 20 para baixo. A gente vê a Velid numa tendência de baixa dentro de um repique. Ou seja, pouquíssimos papéis em pontos efetivos de operar. E eu acredito que amanhã nós devemos ter um volume ainda mais fraco do que o volume de hoje, o que deve realmente tornar a situação um pouco mais difícil para as operações de day trade. Ok? Então, muita paciência, vamos deixar que passe esse período aí pré-natal, tá? Que normalmente era para ser um período altista, não é o que a gente está vendo agora. E vamos ver como é que vai ser a semana que vem, que também já está acabando. Na verdade, o mercado já está entrando em recesso e as coisas devem começar a voltar a aquecer apenas a partir de 2016. Desejo a todos um excelente final de segunda-feira e uma ótima semana, tudo de bom, paz, saúde e prosperidade para vocês. Até mais.